Olá, meus 620 inscritos. Quando eu vi tava 615, então pode ter aumentado, pode ter diminuído, eu não sei. Gente, se vocês verem que no último vídeo eu saí com essa roupa, é porque eu fiz 2 vídeos seguidos, então me perdoem. Hoje a gente vai fazer mais 2 capítulos de Trono de Vidro. Lembrando que nos últimos 2 capítulos a gente chegou finalmente, né, ao Castelo de Vidro, né? Trono de Vidro, Castelo de Vidro, onde vai começar a competição dos campeões. A Celaena estava conhecendo, né, o castelo. A gente viu que o Dorian e o pai dele não se dão bem, né? O Dorian, na verdade, foi atrás da assassina mais pra ficar longe do pai dele do que pra qualquer outra coisa. E a gente já vê que o Dorian é um fofinho, que ele empresta os livros dele pra ela. A gente viu que a Celaena é nós, que gosta de livro. Ela ficou fascinada. Ela disse que ela poderia morrer feliz se ela estivesse dentro daquela biblioteca. E ela tá lá no castelo, né? A primeira coisa que ela fez foi mapear todas as janelas, ver quantos guardas estavam em volta dela e fazer algumas armas artesanais no quarto dela, né? Com os grampos de cabelo, a mesa de bilhar, ela já sabe que a bola é bem grande, dá pra tocar na cabeça de alguém. Então, assim, a gente terminou no momento exato onde vai começar o treinamento, né? E a competição. Então, eu acredito que a partir de agora a gente já entre um pouco mais de ação do livro. Lembrando também que tinha uma mulher no castelo, junto com mais 2 acompanhantes, onde essa mulher tá muito interessada no Dorian, né? Ela quer que o Dorian convide ela para uma audiência pessoal. O Dorian é um galinha, pelo que a gente entende no início da história. E essa mulher tá se sentindo um pouco ameaçada pela Celaena ter vindo de cavalo com eles, né, pra dentro do castelo. Tanto que a mulher chama a Celaena de prostitutazinha. Então, todo mundo no reino quer saber quem é a Celaena, mas ela, né, é a assassina que vai lutar ali. Mas eles acham que até então pode ser alguma ficante do príncipe, né? Então a gente terminou o livro com a Celaena pedindo para as pessoas colocarem o melhor vestido possível nela, porque chamaram ela de prostitutazinha, agora ela vai mostrar que é a prostitutazinha. Então, vamos lá. Celaena ficou sorrindo diante do espelho de jacarandá. Ela passou uma das mãos pelo vestido, renda branca como espuma do mar florescia pelo decote ondulante, espalhando-se sobre seus seios a partir do oceano de seda verde escuro que constituía o vestido. Uma faixa vermelha lhe cobria a cintura, formando uma seta invertida que separava o corpete da explosão de saias abaixo. Estampas feitas de miçanga verde claro bordavam aspirais e arabescos ao longo do vestido todo e alinhavos cor de marfim, que se estendiam na altura das costelas. Presa dentro do corpete estava a pequena adaga improvisada com os grampos de cabelo. Embora cutucasse impiedosamente o peito de Celaena, ela ergueu as mãos para tocar os cabelos enrolados e presos. Celaena não sabia o que planejava fazer depois de vestida, principalmente se tivesse de se trocar antes do início da competição, mas saias fanfarravam a porta e Celaena ergueu os olhos de seu reflexo e viu Felipe entrar. A assassina tentou não se emperdigar, mas falhou terrivelmente. É uma pena você ser quem é, disse Filipa, virando-se para encarar Celaena. Eu não ficaria surpresa se conseguisse fisgar algum lorde com quem se casar, talvez até mesmo Sua Alteza, se você fosse encantadora o bastante. Ela ajustou as dobras do vestido verde de Celaena antes de se ajoelhar para limpar as sandálias cor de rubi da assassina. Bem, parece que os boatos já sugerem isso. Ouvi uma garota dizer que o príncipe herdeiro me trouxe aqui para me cortejar. Achei que toda a corte soubesse sobre essa competição idiota. Filipa se levantou. Quaisquer que sejam os boatos, tudo será esquecido em uma semana. Espere e verá. Deixe-o encontrar uma nova mulher de que goste e você desaparecerá dos sussurros da corte. Celaena se esticou quando Filipa consertou um cacho rebelde. Ah, não foi uma ofensa, bonequinha. Moças bonitas são sempre associadas ao príncipe herdeiro. Deveria se sentir lisonjeada por ser atraente o bastante para ser considerada amante dele. Eu preferia não ser vista dessa forma. Melhor do que como uma assassina, imagino. Celaena olhou para Filipa, então gargalhou. Filipa balançou a cabeça. Seu rosto fica muito mais bonito quando sorri, até mesmo feminino. Muito melhor que aquela careta que sempre exibe. Sim, admitiu Celaena. Você pode estar certa. Ela indicou que iria se sentar no otomano malva. Que porra é essa? Ah! Exclamou Filipa. E Celaena congelou e ficou de pé imediatamente. Vai amassar o vestido.
Mas meus pés doem nesse sapato. A assassina franziu o semblante de modo sofrido. Não pode esperar que eu fique de pé o dia todo, mesmo durante as refeições. Somente quando alguém me disser como você está linda. Ninguém sabe que você é minha criada. Ah, eles sabem que eu fui designada para amante que o príncipe trouxe para o Forte da Fenda. Selena mordeu o lábio. Seria algo bom ninguém saber que ela realmente era? Ou que pensariam seus concorrentes? Talvez uma túnica e calça tivessem sido melhores. Selena estendeu a mão para mover um cacho que lhe coçava o pescoço e Filipa afastou essa mão com um tapa. Vai estragar o cabelo! As portas do apartamento de Selena se escancararam, seguidas por um familiar rosnado e passadas. Ela observou pelo espelho enquanto Shaw surgirá à porta ofegante. Filipa fez uma referência. Você, começou ele, então parou quando Selena o encarou. As sobrancelhas de Shaw se abaixaram enquanto os olhos do capitão percorriam o corpo da assassina. A cabeça dele se inclinou e o homem abriu a boca para dizer algo, mas apenas sacudiu a cabeça, exibindo uma expressão de irritação. Lá em cima, agora! Selena fez uma referência e ergueu o rosto para ele com as pálpebras abaixadas. Aonde vamos, por favor? Ah, não seja cínica comigo. Shaw segurou-a pelo braço e guiou para fora do quarto. Capitão Astafel, brigou Filipa. Ela vai tropeçar no vestido. Pelo menos deixe que segure as saias. Selena de fato tropeçou no vestido e os sapatos arranharam seus calcanhares de modo bem feio. Mas Shaw não ouvia as objeções de Selena conforme arrastava até o corredor. A assassina sorriu para os guardas do lado de fora da porta e o sorriso de Selena se tornou malicioso quando os homens trocaram olhares de aprovação. A mão do capitão a segurou mais forte até doer. Depressa, disse ele, não podemos nos atrasar. Talvez se tivesse me avisado com antecedência, eu teria me vestido mais cedo e você não teria de me arrastar. Era difícil respirar com o corpete esmagando-lhe as costelas, enquanto subiam apressados uma longa escadaria. Selena levou as mãos aos cabelos para se segurar de que não havia desmanchado. Minha mente estava em outro lugar. Por sorte, você estava vestida, embora eu desejasse que tivesse usado algo menos elaborado para ver o rei. O rei? Selena agradeceu por ainda não ter comido. Sim, o rei. Achou que não o veria? O príncipe herdeiro lhe contou que a competição começaria hoje. Essa reunião marcará o início oficial. Os trabalhos de verdade começam amanhã. Os braços de Selena ficaram pesados e ela se esqueceu dos pés doloridos e das costelas esmagadas. No jardim, o esquisito e excêntrico relógio da torre começou a soar a hora. Eles chegariam ao topo da escadaria e correram por um longo corredor. Selena não conseguia respirar. Enjoada, ela olhou pelas janelas que ladeavam a passagem. A terra estava muito distante, muito, muito longe. Estavam no anexo de vidro. Ela não queria estar ali, não conseguia ficar no castelo de vidro. Por que não me disse mais cedo? Porque ele acabou de decidir ver você. Originalmente, tinha dito que seria essa noite. Espero que os outros campeões cheguem mais atrasados do que nós. Selena sentiu que desmaiaria. O rei. Quando entrar, falou Shaw por cima do ombro dela, pare onde eu parar, curve-se bastante. Quando erguer a cabeça, mantenha alta e fique de pé, ereta. Não olhe nos olhos do rei, não responda nada sem acrescentar vossa majestade. E não, sob circunstância alguma, seja insolente. Ele a enforcará se você não o agradar. Selena estava com uma dor terrível na têmpora esquerda. Tudo era nauseante e frágil. Estava bem no alto, tão perigosamente no alto. Shaw parou antes de dobrar uma esquina. Você está pálida. Ela estava com dificuldade para visualizar o rosto do capitão enquanto inspirava e respirava repentinamente várias vezes. Odiava corpetes, odiava o rei, odiava o castelo de vidro. Como é que tu odeia o castelo de vidro? É o nome da saga. Os dias que permearam a captura e a sentença de Selena tinham sido como um sonho febril, mas ela conseguia visualizar perfeitamente o julgamento. A madeira escura das paredes, a maciez da cadeira sob si, o modo como os ferimentos da captura ainda doíam e o terrível silêncio que lhe tomara o corpo e alma. Selena olhará para o rei apenas uma vez, fora o bastante para torná-la inconsequente, para fazê-la desejar uma punição que a levasse para longe dele, até mesmo uma morte rápida. Selena, a assassina piscou. As feições de Shaw se suavizaram. Ele é apenas um homem, mas um homem que deve tratar com o respeito que o título exige. O capitão começou a andar com ela novamente, mais devagar. Essa reunião é apenas para lembrar você e os outros campeões porque estão aqui, o que devem fazer e o que podem ganhar. Não está sob julgamento, não será testada hoje.
Os dois entraram em um longo corredor. Selena viu 4 vigias posicionados diante de enormes portas de vidro na outra ponta. Selena! Shaw parou a alguns metros dos vigias. Os olhos dele eram um castanho forte e acolhedor. Sim, a pulsação dela se acalmou. Você está muito bonita hoje. Foi tudo o que Shaw disse antes das portas se abrirem e os dois prosseguirem. Selena ergueu o queixo enquanto entrava no salão lotado. Você está muito linda hoje. Por essa eu não esperava. Selena viu primeiro o chão, mármore vermelho com veios brancos iluminados sobre a luz do sol, a qual sumia, devagar, conforme as portas de vidro opaco rangiam até se fecharem. Candelabros e tochas pendiam por toda parte. Os olhos dela desviavam de um lado do enorme aposento cheio até o outro. Não havia janelas, apenas uma parede de vidro que exibia nada além do céu. Não havia como escapar, a não ser pela porta atrás de si. À esquerda, uma lareira ocupava a maior parte da parede. Enquanto Shaw a levava para mais dentro do salão, Selena tentou não encarar aquela coisa. Era monstruosa, com o formato de uma boca cheia de dentes que rugia. Um fogaréu queimava dentro dela. Havia algo esverdeado na chama, algo que fez a coluna de Selena se enrijecer. O capitão parou no espaço aberto diante do trono e Selena parou com ele. Shaw não pareceu notar os arredores grandiosos ou, se notou, escondeu muito bem. A assassina olhou para frente, observando a multidão que enchia o aposento. Tensa, ciente de que muitos olhos estavam sobre si, Selena curvou-se em uma reverência baixa, as saias sussurravam. Ela viu que estava com as pernas fracas quando Shaw apoiou uma das mãos em suas costas para indicar que se levantasse. Ele levou Selena para longe do centro do salão. Os dois assumiram posição ao lado de Dorian Ravillard. A ausência de sujeira e 3 semanas de uma viagem árdua tiveram um efeito notável no rosto macio do príncipe. Ele vestiu uma jaqueta vermelha e dourada, os cabelos pretos estavam penteados e brilhosos. Uma expressão de surpresa passou pelas feições de Dorian quando viu Selena nas roupas finas, mas esta rapidamente se transformou em um sorriso sarcástico quando o príncipe olhou para o pai. Selena poderia tê-lo retornado se não tivesse tão concentrada em evitar que as mãos tremessem. Enfim, o rei falou. Agora que todos finalmente se incomodaram em chegar, talvez possamos começar. Era uma voz que Selena ouvira antes, profunda e gutural. Fazia com que os ossos dela estalassem e se partissem. Fazia com que ela sentisse o frio surpreendente de inverno há muito findo. Os olhos de Selena ousavam se aventurar apenas até a altura do peito do rei. Era largo, não totalmente musculoso e parecia rigidamente contido dentro de uma túnica preta e carmesim. Uma capa de pele branca pendia nos ombros do rei e uma espada estava embanhada ao seu lado. Sob o punho da arma agachava-se a figura de uma serpente alada, boca aberta, gritando. Ninguém que se concentrasse diante daquela lâmina grossa vivia para ver o dia seguinte. Selena conhecia aquela espada. Chama-se Notum, sei lá, uma coisa assim. Todos vocês foram trazidos de toda Erileia com o propósito de servir o país. Era fácil bastante distinguir os nobres dos competidores, velhos e enrugados. Cada um dos nobres vestia roupas finas e espadas decorativas. Ao lado de cada um deles havia um homem, alguns altos e esguios, outros troncudos, alguns medianos, todos cercados por pelo menos 3 guardas vigilantes. 23 homens entre Selena e a liberdade. A maioria deles tinha constituição física suficiente para garantir o elemento surpresa. Mas quando verificava seus rostos, na maioria assustados, com marcas de catapora ou simplesmente horríveis, não havia uma faísca nos olhos deles, nenhum grão de inteligência. Tinham sido escolhidos pelos músculos, não pelo cérebro. 3 dos homens estavam até mesmo acorrentados. Seriam tão perigosos? Alguns deles encararam Selena. E ela os encarou de volta, imaginando se achavam que era uma competidora ou uma dama da corte. A atenção da maioria dos competidores foi direto até ela. Selena trincou os dentes. O vestido tinha sido um erro, porque Shaw não avisará sobre a reunião no dia anterior. O homem jovem, moderadamente bonito, de cabelos pretos, encarou Selena.
Selena forçou uma expressão neutra enquanto os olhos cinzas dele avaliavam. Ele era alto e esguio, mas não desengonçado, e inclinou a cabeça na direção dela. Selena o estudou por mais um momento, do modo que trocava de peso para a esquerda, até que características ele notava primeiro quando os olhos do homem prosseguiam, e ele examinou outros competidores. Um deles era um homem gigantesco ao lado do Duque Perrington. Ele parecia constituído de músculos e aço, e fazia questão de demonstrá-lo com a armadura sem mangas. Os braços do homem pareciam capazes de esmagar o crânio de um cavalo. Não que ele fosse feio, na verdade o rosto bronzeado do competidor era bastante agradável, mas havia algo de ruim a respeito dos modos dele, dos olhos cor de obsidiana, enquanto se moviam e encontrava os de Selena. Os dentes grandes e brancos do homem sorriam. O rei falou: "Cada um de vocês está competindo pelo título do meu campeão, meu braço direito armado em um mundo fervilhando com inimigos." Uma pontada de vergonha percorreu Selena. O que era campeão, senão um nome chique para assassino? Ela poderia de fato suportar trabalhar para o rei? Selena engoliu seco. Precisava, não tinha outra escolha. "Durante as próximas 13 semanas, cada um de vocês viverá e competirá em meu lar. Treinarão todos os dias e serão testados uma vez por semana. Um teste durante o qual um de vocês será eliminado." Selena fez os cálculos. Havia 24 deles e apenas 13 semanas. Como se perceberá a pergunta dela, o rei falou: "Esses testes não serão fáceis, nem o treinamento. Alguns de vocês poderão morrer no processo. Acrescentaremos testes de eliminação adicionais caso seja necessário. E se ficarem para trás, se falharem, se me desagradarem, serão enviados de volta para o buraco de onde vieram." Na semana depois do Yuli, os 4 campeões remanescentes enfrentarão um ao outro em um duelo pelo título. Até então, embora minha corte esteja ciente de que algum tipo de concurso está acontecendo entre meus amigos e conselheiros mais próximos, o rei acenou com a mão enorme, cheia de cicatrizes, para abarcar o salão. Não sei o que significa abacar. O rei acenou com a mão enorme, cheia de cicatrizes, para abarcar o salão. "Vocês manterão para si o que fazem. Qualquer erro da sua parte, eu os empalarei no portão de entrada." Acidentalmente, o olhar de Selena deslizou até o rosto do rei, e ela viu que os olhos castanhos dele a encaravam. O rei deu um riso de escárnio. O coração de Selena se encolheu e se escondeu atrás das grades da caixa torácica. Assassino. Ele deveria ser enforcado, tinha matado muito mais do que ela, pessoas inocentes e indefesas, tinha destruído culturas, destruído conhecimento imensurável, destruído tanto que um dia fora alegre e bom. O povo deveria se revoltar, Erileia deveria se revoltar, do modo como aqueles poucos rebeldes tinham usado. Selena lutava para sustentar-lhe o olhar, não podia recuar. "Compreenderam?" perguntou o rei, ainda encarando Selena. A cabeça dela pareceu pesada quando acenou. Tinha apenas até o Yuli para vencer todos. Um teste por semana, talvez mais. "Falem!" gritou o rei para o salão e Selena tentou não encolher. "Não são gratos por essa oportunidade? Não desejam me conceder a gratidão e lealdade?" Ela fez uma referência com a cabeça e encarou os pés do rei. "Obrigado, Vossa Majestade. Agradeço muito", murmurou Selena, o som misturando-se às palavras dos demais campeões. O rei colocou uma das mãos sobre o punho do Notok. A espada, ó. "Devem ser 13 semanas interessantes." Selena podia sentir a atenção dele sobre seu rosto, então trincou os dentes. "Provem-se confiáveis, tornando-se meus campeões, e riquezas e glórias serão suas eternamente. Partirei na semana que vem para tratar de assuntos próprios. Não retornarei antes do Yuli. Mas não acreditem que não serei capaz de ordenar a execução de algum de vocês, caso saiba que de qualquer problema ou de acidentes." Os campeões assentiram mais uma vez. "Se já terminamos, creio que eu precise ir embora", interrompeu Dorian ao lado de Selena. A cabeça dela se virou ao som da voz dele e diante da impertinência por ter interrompido o pai. Dorian curvou-se para o pai e assentiu para os conselheiros emudecidos. O rei gesticulou para que o filho fosse, sem se incomodar em olhar para ele. Dorian piscou para Shao antes de sair do salão. "Se não há perguntas", disse o rei para os capitães e seus patrocinadores, em um tom de voz que sugeria que fazer perguntas garantiria apenas uma viagem à forca.
Então, tem minha permissão para se retirarem. Não se esqueçam de que estão aqui para me honrar e ao meu império. Saiam todos vocês. Selena e Shao não falaram enquanto caminharam pelo corredor, movendo-se rapidamente para longe da multidão de competidores e patrocinadores, os quais permaneceram para conversar um com o outro e se avaliarem. A cada passo que se distanciava do rei, o calor reconfortante voltava. Somente quando viraram uma esquina, Shao soltou um suspiro profundo e retirou as mãos das costas de Selena. Bem, você conseguiu ficar de boca fechada, pelo menos uma vez, disse ele. Mas como foi convincente com os acenos e as referências, falou uma voz alegre. Era Dorian reencostado em uma parede. O que está fazendo? Perguntou Shao. Dorian deu um impulso para se afastar da parede. Bem, esperando por você, é claro. Vamos jantar essa noite, falou Shao. Eu estava falando com a minha campeã, disse Dorian com uma piscadela maliciosa, quando se lembrou de como ele sorrirá para a dama na corte no dia da chegada. Selena manteve o olhar à frente. O príncipe herdeiro assumiu um lugar seguro ao lado de Shao, enquanto prosseguiram com a caminhada. Peço desculpas pela rabugice de meu pai. Selena encarou o corredor, os criados que faziam referência para Dorian. Ele os ignorava. Por Weird, Dorian gargalhou. Ele já a treinou bem. O príncipe cutucou o cotovelo de Shao. Pelo modo como vocês dois estão me ignorando solenemente, diria que ela poderia se passar por sua irmã. Embora vocês dois não se pareçam de verdade, seria difícil uma pessoa tão bonita como ela se passar por sua irmã. Selena não gostou. Selena não conseguiu conter o indício de um sorriso nos lábios. Tanto ela quanto o príncipe tinham crescido com um país rígido e impiedoso. Bem, uma figura paterna no caso dela. A Robin jamais substituirá o pai que Selena perderá, nem tentará. Ao menos a Robin tinha uma desculpa para ser tirano quanto carinhoso, porque o rei de Darlan permitiria que o filho não se tornasse uma cópia idêntica de si mesmo. Aí está, exclamou Dorian, uma reação, graças aos deuses que eu adverti. Ele olhou para trás do grupo para se certificar de que não havia ninguém ali, então baixou a voz. Acho que Shao não lhe contou nosso plano antes da reunião, arriscado para todos nós. Que plano? Selena parou um dedo pelas miçangas da saia e observou reluzirem à luz da tarde. Para sua identidade, a qual você deve manter em segredo. Seus competidores podem saber uma ou duas coisas sobre a assassina de Ardarlan e usá-las contra você. Justo, mesmo que tivessem levado semanas para comunicar a ela. E quem exatamente devo ser, se não uma assassina impiedosa? Para todos neste castelo, falou Dorian, seu nome é Lilian Gordenhana, alguma coisa assim. Lilian. Órfã de mãe, seu pai é um mercador rico de anseada do sino, você é sua única herdeira. No entanto, tem um segredo obscuro. A noite é ladra de joias. Eu a conheci esse verão depois que tentou me roubar enquanto passava as férias em anseada do sino. No momento em que reconheci seu potencial, mas seu pai descobriu sua diversão noturna e a retirou do fascínio da cidade para uma cidade próxima de Andover. Quando meu pai decidiu fazer essa competição, viajei para encontrá-la e a trouxe para cá, como minha campeã. Você pode preencher as lacunas por conta própria. Selena ergueu as sobrancelhas. Sério? Uma ladra de joias? Shao deu um riso de escárnio, mas Dorian continuou. É bastante charmoso, não acha? Quando Selena não respondeu, o príncipe perguntou. Gosta de meu lar? É bastante agradável de fato, respondeu ela de modo tolo. Bastante agradável de fato. Talvez eu devesse transferir minha campeã para aposentos ainda maiores. Se isso satisfaz? Dorian riu. Fico feliz ao descobrir que reconhecer os competidores não estragou seu charme. O que acha de Caim? Selena sabia a quem o príncipe se referia. Talvez você devesse começar a me alimentar com o que quer que Perrington está dando a ele. Quando Dorian continuou encarando, Selena revirou os olhos. Homens do tamanho dele não costumam ser muito rápidos ou muito ágeis. Ele poderia me derrubar com um soco, provavelmente, mas teria de ser rápido bastante para me pegar. Selena lançou um olhar rápido para Shao, desafiando-o a contestar a alegação, mas Dorian respondeu. Bom, achei que sim. E quanto aos outros, algum rival em potencial? Alguns dos campeões têm reputação bastante cruéis. Todo o resto parece patético, mentiu ela. O sorriso do príncipe cresceu. Aposto que não esperarão ser trucidados por uma jovem linda. Aquilo tudo era um jogo para ele, não era? Antes que Selena pudesse perguntar, alguém se pôs no meio do caminho deles. Vossa Alteza, que surpresa!
A voz era alta, mas suave e calculada. Era a mulher do jardim. Aquela mulher que a Selena jogou quase um vaso de flor em cima da cabeça. Era a mulher do jardim. Ela havia trocado de roupa, agora usava um vestido branco e dourado, que apesar de não querer, Selena admirou bastante. A moça estava injustamente deslumbrante. E Selena estava disposta a apostar uma fortuna que aquilo era tudo menos uma surpresa. A mulher provavelmente estava esperando ali havia um tempo. Lady Caughton, não sei se é Caughton, mas chama ela de Caughton, falou Dorian, severo, o corpo enrijecido. Acabei de vir da corte de sua majestade, falou Caughton, virando-se de costas para Selena. A assassina poderia ter se incomodado com um gesto caso tivesse algum interesse em cortesãs. Sua majestade deseja vê-lo, Vossa Alteza. É claro que informei Sua Majestade que Vossa Alteza estava em uma reunião e não poderia ser... Lady Caughton, interrompeu Dorian. Creio que não tenha sido apresentada a minha amiga. Selena poderia jurar que a jovem tinha bufado. Permita-lhe apresentar Lady Lilian Gordon. Lady Lilian. Conheça Lady Caughton Hompen. Não sei falar o nome dela, gente, tá? Mas é uma conhecendo a outra. Selena fez uma referência contendo a vontade de continuar caminhando. Se tivesse que lidar com tantas maluquices da corte, talvez ficasse melhor em Andover. Caughton se curvou, os ordenados dourados do vestido reluziram à luz do sol. Lady Lilian é de Enseada do Sino. Ela chegou ontem. A mulher avaliou Selena sobre as sobrancelhas escuras e modeladas. E por quanto tempo ficará conosco? Apenas alguns anos, disse Dorian e suspirou. Apenas? Nossa, Vossa Alteza, que engraçado, é um período de tempo muito longo. Selena avaliou a cintura muito fina de Caughton. Seria realmente tão pequena ou a jovem mal conseguia respirar no corpete? Gente, se não ficou claro, eles mudaram o nome da Selena para Lady Lilian Gordon, não sei o quê. Lady Lilian, tá? Lilian. Ela então viu a troca de olhar entre os dois homens, exasperação, irritação e condescendência. Lady Lilian e o Capitão Astolfo são companheiros bastante próximos, falou Dorian de forma dramática. Para o prazer de Selena, Shaw corou. Passará rápido para os dois. Passará rápido para os dois. Posso te garantir. E para você, Vossa Alteza, disse Caughton de modo tímido. Uma ansiedade disfarçada parou sob o tom de voz. Malícia se comprimia e se expandia dentro da mulher, mas Dorian rompeu. Imagino, ele falou demorando-se, virando aqueles olhos azuis brilhantes para Selena, que será difícil para a Lady Lilian e para mim também, talvez mais. Caughton voltou a atenção para Selena. Onde encontrou esse vestido? Perguntou ela com um ronronar. É extraordinário. Mandei fazer para ela, disse Dorian casualmente enquanto limpava as unhas. A assassina e o príncipe se entreolharam, os olhos azuis dos dois refletindo a mesma intenção. Pelo menos tinham um inimigo em comum. Parece extraordinário nela, não é? Os lábios de Caughton se contraíram por um momento, mas então se abriram em um sorriso amplo. Simplesmente deslumbrante, embora um verde tão claro tenda a esmaecer mulheres de pele pálida. A palidez de Lady Lilian é fonte de orgulho para o pai dela, torna-se bastante incomum. Dorian olhou para Shaw, que não conseguiu deixar de parecer incrédulo. Não concorda, Capitão Astolfo? Concordo com o quê? Disparou ele. Com como a nossa Lady Lilian é incomum. Que vergonha, Vossa Alteza, intrometeu-se Selena, escondendo o divertimento maldoso sob o risinho. Fico pálida em comparação às feições refinadas de Lady Caughton. Caughton sacudiu a cabeça, mas olhou para Dorian quando falou. Você é muito gentil. Dorian trocou o peso do corpo entre os pés. Bem, já me detive demais. Devo encontrar minha mãe. Ele se curvou para Caughton, então para Shaw, finalmente encarou Selena. Ela o observou com as sobrancelhas erguidas, enquanto o príncipe levava a mão dela até os lábios. A boca de Dorian era macia e suave a pele, e o beijo lançou um fogo ardente pelos braços de Selena, queimando suas bochechas. Ela lutou contra a vontade de recuar ou de bater nele. Até nosso próximo encontro, Lady Lilian, falou Dorian com um sorriso encantador. Ela teria gostado muito de ver o rosto de Caughton, mas curvou-se em referência. Também devemos prosseguir, disse Shaw enquanto Dorian partia, assobiando e com as mãos no bolso. Podemos acompanhá-la a algum lugar? Foi uma oferta sincera. Não, respondeu Caughton, inexpressiva,
a fachada desmoronando. Vou encontrar sua graça, o Duque de Perrington. Espero que nos vejamos mais, Lady Lilian, disse a jovem, observando Selena com uma atenção que deixaria qualquer assassino orgulhoso. Devemos ser amigas, você e eu. É claro, respondeu Selena. Cautem passou pelos dois, as saias do vestido flutuando no ar ao redor de si. Shaw e Selena voltaram a caminhar, esperando até que os passos de Lady Cautain desaparecessem aos ouvidos antes de falarem. Gostou disso, não foi? Rosnou Shaw. Imensamente. Selena deu tapinhas no braço de Shaw ao entrelaçá-lo com o dela. Agora você precisa fingir que gosta de mim ou tudo está arruinado. Você e o príncipe herdeiro têm o mesmo senso de humor, ao que parece. Talvez eu e ele nos tornamos grandes amigos e você seja esquecido. Dorian tende a se associar com damas de melhor berço e beleza. Selena virou a cabeça para olhar para Shaw. Ele sorriu. Como você é vaidosa. Ela regalou os olhos. Odeio mulheres como ela. São tão desesperadas pela atenção dos homens que deliberadamente traem e magoam outras do próprio sexo. E nós alegamos que os homens não conseguem pensar com o cérebro. Pelo menos os homens são diretos. Dizem que o pai é um rei muito rico, falou Shaw. Imagino que seja por isso que Perrington está tão apaixonado. Ela chegou aqui em uma carruagem maior do que a cabana da maioria dos camponeses. Foi carregada até o castelo desde a casa dela, uma distância de mais de 300 quilômetros. Quanta extravagância! Tenho pena dos criados dela. Tenho a pena do pai dela. Os dois riram. E Shaw ergueu um pouco mais o braço, entrelaçando ao de Selena. Ela indicou com a cabeça os guardas ao lado de fora dos aposentos quando pararam. Então encarou Shaw. Vai almoçar? Estou faminta. Shaw olhou para os guardas e o sorriso desapareceu. Tenho um trabalho importante para fazer, como preparar uma comitiva de homens para que o rei leve consigo na viagem. Selena abriu a porta, mas olhou para Shaw. A minúscula sarda na bochecha dele se ergueu quando o sorriso surgiu novamente. O quê? Perguntou Selena. Algo cheirava deliciosamente dentro dos aposentos dela, e o estômago de Selena roncou. Shaw balançou a cabeça. Assassina de Adarlan. Ele gargalhou e começou a caminhar de volta para o fim do corredor. Você deveria descansar, gritou o capitão por cima do ombro. A competição de fato começa amanhã, e mesmo que seja tão fantástica quanto de ser, precisará de cada momento de sono que conseguir. Embora tivesse revirado os olhos e batido a porta, Selena se pegou cantarolando durante a refeição. Então, gente, esse foi mais 2 capítulozinhos e eu tava errada, ainda não começou a competição, mas Selena conheceu o rei, que ela já conheceu antes, né? Foi ele que sentenciou ela a Endover. E claramente ela odeia demais o rei, ela acha que o rei deveria ser morto, que toda conquista que o império dele faz é errada, ele destruiu culturas, ele proibiu a magia, né? O rei de Adarlan é um filho de uma puta, que nem o próprio filho gosta dele. O Dorian, né, um queridão ali, a Cautain ali, Cautain, eu não sei falando dela, ela tá ali junto com o Lord Perrington lá. Só que ela quer tentar conquistar o Dorian. E tanto o Dorian não quer saber dela, que o Dorian e a Selena se juntam ali pra fingir que, tipo, que são super amigos, pra tentar afastar a guria. E a guria brocha ali, né? E aí o Dorian e a Selena ficam, né, fizeram ali pro Shaw entrar na brincadeira deles. E agora fica parecendo que o Shaw realmente gosta da Selena, porque senão a história vai desmoronar e a Cautain, não sei lá, pior que a guria é importante na história, gente. Ela aparece em vários livros, então assim, ignorem o jeito que eu falo dela, vão ler o livro que vocês vão saber. Eu vou chamar de Cautain, alguma coisa assim. E o Dorian, né, não quer saber dela e ela fingindo que quer ser amiga da Selena, né, então... Aí já aconteceu 2 coisas muito fofas ali, né, o Shaw dizendo que ela tava muito bonita, vestida com roupas chique, e o Dorian também super fofinho, né, entrando ali na brincadeira com ela. Então ela é uma assassina que ela vai começar a competir, no caso, amanhã. E ela teve 2 interações com eles ali, muito legal. Ela é muito bonita, então assim, eles têm que admitir que ela é uma assassina, mas ela é muito bonita. E eu acredito que os próximos capítulos aí, realmente, a gente vai entrar nas partes do treinamento e da luta. É isso, gente, espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, me ajuda bastante. E daqui a pouco tem mais. Beijo!